Querido, precioso, nós temos a graça de Deus, de ter Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e ter um profeta que Deus usa para nós ensinar. E ele tem ensinado, através da mensagem, que Deus trabalha em duas pontas. E aí ele fala do exemplo de Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos. E Jacó fugiu de casa porque o seu irmão Esaú queria matá-lo, porque ele ficou revoltado porque Jacó pegou todas as bênçãos que era dele. E ele pegou a primogenitura que pertencia a ele, e foi o próprio Esaú que trocou, a troco de um prato de sopa, e o seu pai Isaac deu toda a bênção que pertencia a Esaú e Jacó. E isso trouxe um ódio em Esaú, mas um ódio de morte. Tem bastante tipo de ódio. Tem ódio que de um dia para outro acaba, tem ódio que demora um mês, tem ódio que um ano acaba, mas tem ódio que não acaba. E o ódio de Esaú era ódio que não acabava. Era um ódio de morte, queria matar seu irmão. Ao ponto de a sua mãe, seu pai, mandar Jacó fugir, ir lá para a casa dos seus parentes, ficar por lá. E Jacó foi. Chegou na casa de Labão, casou com as filhas de Labão, que era Léia e a outra, e ali ele formou uma família, formou um rebanho muito grande, e o rebanho do seu sogro ficou pequeno, dele grande. E essa diferença de o rebanho de Jacó ficar grande e o rebanho do seu sogro ficar pequeno, seu sogro começou a tratar Jacó mal, juntamente com seus cunhados. E Jacó percebeu isso. E Jacó falou para suas esposas que ele ia voltar para a casa do seu pai. Mas foi Deus que mandou ele voltar. Para voltar para a casa do pai. Era a hora de voltar. Mas para voltar, ele tinha seu irmão que odiava ele, queria matá-lo. Mas Deus mandou voltar. Deus é responsável. Quando Deus manda nós fazer uma coisa, você não tem que temer. Deus toma conta de tudo. E Jacó, falando com a sua esposa, ela concordaram em voltar. E ela tinha que largar os pais, largar a terra, largar tudo e seguir Jacó, né? Como esposa, seus filhos, seguiram Jacó. Mais tarde, o sogro de Jacó vem atrás dele, encontra com ele e conversa com ele sobre Jacó ir embora sem dar satisfação alguma. E que Jacó não devia sair da maneira que saiu. Mas se acertaram e Jacó continuou a viagem. Aí Jacó viu que ele precisava de uma mudança de vida para encontrar com seu irmão. Foi aonde que ele foi no Vale de Jaboque sozinho, lutou com o anjo de Deus, e o anjo de Deus perguntou para ele o que ele queria. Ele falou que ele queria uma mudança de vida. Ele queria uma mudança. E o anjo tentou ir, Jacó segurou e falou, enquanto não mudar eu não te sorto. É um exemplo nosso com Deus. Enquanto Deus não mudar, nós não podemos sortar Deus. Nós precisamos de mudança. Porque a hora é difícil. Era a hora de voltar, era a hora de voltar para o lar, havia a hora de voltar para a igreja, é hora de voltar para a mensagem, falando com você que tem largado a mensagem, largado a igreja, é hora de voltar. Mas é hora difícil. Sair, embora, não é difícil. Qualquer probleminha tira nós da igreja. Mas os problemas que tiram nós da igreja, ele não traz nós de volta. Os problemas não levam nós de volta da igreja. Precisa da graça de Deus. E quando ele lutou com o anjo tocou na coxa dele, com seu cajado, e ele passou a mancar. E o anjo perguntou para ele, como você chama? Ele falou, chama Israel, chama Jacó. Você, daqui para frente você vai chamar Israel, porque Jacó quer dizer trapaceiro.
Dali para frente ele não ia ser mais trapaceiro, é o que ele não queria ser mais. Exatamente o que ele queria deixar para trás, de ser trapaceiro. Porque Jacó viu que a vida de trapaceiro, ela só dava correria, só dava problema. Olha bem, o seu irmão queria matar ele por causa da trapaça. O seu sogro também passou a não gostar dele por causa da trapaça que ele fez com as ovelhas. Ele fez ovelhas nascer tudo manchada através de uma vara listada que ele fez na beira do rio, onde as ovelhas se encontravam. Seu cunhado também não gostava dele. Agora tinha seu irmão, seu sogro, seu cunhado, ninguém gostava dele. E ele viu que eu não gostava dele por causa das trapaças que ele tinha feito para eles. Trapaça só traz ódio. Trapaça, enganar os outros, isso aí só traz ódio, só traz contenda, só traz mal-estar. E Jacó não queria mais isso, Jacó não queria mais essa vida. Aí ele falou, mas para não ter essa vida, precisa de Deus, precisa de uma mudança divina. E Jacó, ele lutou com o anjo, até que o anjo mudou ele. O anjo era Deus. E mudou ele. Mudou ele parou de ser trapaceiro, ele passou a ser um homem manso, um homem calmo, um homem amoroso. E nós vemos, irmão, que dali para frente, do Vale de Jaboque para frente, da luta que ele teve com o anjo para frente, nós nunca mais vemos Jacó fazendo trapaça. Nós nunca mais vemos Jacó enganando ninguém. É a mesma coisa do discípulo. Até o cenáculo, Pedro negou Jesus. Mas depois do cenáculo, nunca mais nós vemos Pedro negando Jesus. Porque Pedro também teve essa mudança de vida, como Jacó teve. E Pedro era de negar Jesus. Jacó era de fazer trapaça. E eu tenho o meu, você tem o seu, e tudo nós temos que ter uma mudança de vida. Deixar as coisas erradas e passar a fazer as coisas certas. Deixar o reino das trevas e entrar para o reino da luz. Passar a viver uma vida para Deus, uma vida totalmente consagrada ao Calvário. Essa é a vida que nós devemos viver. Nós não devemos enganar nós mesmos, porque nós somos crentes. Crente, até o diabo é. Nós temos que ser cristão. E o irmão Branham diz que cristão só é aquele que tem o Espírito Santo. Só aquele que nasceu de novo, esse é que é cristão. Antes não é crente. E crente é uma coisa, cristão é outra. Não vamos confundir crente com cristão. E tem muita diferença. Pedro era crente, cortava a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Negou Jesus como crente. Mas como cristão, Pedro nunca mais negou Jesus, e nunca mais cortou a orelha de ninguém. Até a espada que ele usava, ele jogou fora. Depois que ele passou a ser cristão. Então nós temos muito crente e pouco cristão. Nós temos muito crente com espada na cintura, cortando a orelha dos outros. Mas nós temos pouco cristão que não nega Jesus e nem corta a orelha de ninguém. Isso aí é coisa de cristão. Então, Jacó, ele começou a voltar. E o seu irmão Esaú arrumou 400 homens de guerra para matar Jacó. E ele saiu de casa com esses 400 homens para encontrar Jacó e matar. Ele podia esperar Jacó chegar em casa e matar Jacó. Mas ele não queria matar Jacó perto do seu pai, perto da sua mãe. Ele queria matar longe. Então ele pegou 400 homens e saiu. Saiu para encontrar Jacó no caminho. Jacó vinha vindo com a sua esposa, que era 2 esposas e 2 concubinas, e tinha 12 filhos. Jacó, quando viu que o seu irmão vinha vindo, visaram ele, seu irmão vem vindo, e vem vindo para te matar. Ele, para acalmar o irmão dele, para trazer para o irmão dele um sinal que ele tinha mudado de vida, ele mandou um presente para Esaú, que era um pequeno rebanho. Esse rebanho foi levado para Esaú.
antes de encontrar com Jacó. Isso já era para abrandar Esaú. Quando Esaú chegou perto de Jacó, Jacó apanhou a sua esposa, apanhou as suas esposas tudo em linha, e Jacó ajoelhou 7 vezes. Ele ajoelhou 7 vezes até chegar perto do seu irmão, um tipo da 7 eras da igreja, né? Ajoelhando 7 vezes. E quando ele encontrou com seu irmão, puxando a perna, ajoelhado, seu irmão encheu de compaixão. No lugar do ódio, seu irmão agora estava cheio de compaixão. No lugar de querer matar seu irmão, agora já Esaú abraçou seu irmão Jacó, beijou seu irmão, um beijou o outro. Não era isso. Não era isso o quadro. Não era essa a ideia de Esaú. Abraçar seu irmão, beijar seu irmão, era matar. Mas agora ele não estava matando ninguém. Ele estava beijando, ele estava abraçando aquele que ele queria matar, aquele que ele odiava. Mas tudo isso era Deus. Deus trabalhou em Jacó, ali no Vale de Jaboque. Enquanto Deus estava trabalhando em Jacó, ele estava trabalhando também no coração de Esaú. Deus trabalha em 2 pontas. Quando os dois se encontrou, Esaú já não encontrou com Jacó do jeito que ele saiu de casa. Durante a caminhada que ele veio caminhando, Deus veio transformando ele. Deus veio movendo o coração dele. E quando ele encontrou com Jacó, ele estava puro amor. Os dois abraçaram, os dois se beijaram, e Esaú falou para ele assim: aqui estão meus homens, 400 homens de guerra que vieram para te matar. Mas agora eles vão te guardar. Eles vão servir de guarda para você, para ninguém mexer com você no caminho, para nenhum animal atacar você. Vou dar 400 homens, vai acompanhar você. Agora aqueles 400 homens que saíram para matar Jacó, agora transformaram em guarda, transformaram em guardião. Proteção para Jacó. Passaram a proteger Jacó. Mas Jacó não quis. Jacó rejeitou. Jacó rejeitou, não por orgulho, mas ele rejeitou porque ele falou assim: olha, eu ando devagar, porque eu tenho vaca que cria, tenho ovelha que cria, e também tem criança pequena que anda devagar. Se nós for andar depressa, morre cria, morre a vaca gestante, morre, a pressa mata, porque é tudo pequeno, tem cria pequena, precisa parar, precisa cuidar, e nós temos que ir devagar. E os seus homens guerreiros, eles não vão ter paciência para isso. Eles não vão ter essa natureza de ir devagar, porque eles já são guerreiros, são de andar depressa. Então não vai dar certo. Você viu, irmão? Tem companhia que não dá certo. Um gosta de andar devagar, o outro gosta de andar depressa. Um tem paciência, o outro não tem. Não dá certo. Jacó falou, não dá certo. Seus homens não vão ter paciência. E precisa de paciência. Para acompanhar, para levar o rebanho de vaca, o rebanho de ovelha, levar a mulher, levar a família. Precisa de paciência, viu, pai? Precisa de paciência para essa missão de conduzir família. Conduzir aquele que cria, conduzir gestante, precisa de paciência, Jacó falou para o seu irmão. E vocês não têm. Então deixa nós ir sozinhos, nós vamos devagar, parando, caminhando, mas nós chega lá. Então Esaú falou, então está tudo bem, se você quer assim, está tudo bem. Mas Jacó ainda falou para ele, mas eu vou dar mais um rebanho para você. Esaú falou assim, não, eu não quero, eu já tenho bastante. Mas eu vou dar mais um rebanho. Aí Esaú falou assim, bom, já que você quer dar, então eu aceito. Mas ele aceitou não porque ele precisava. Ele aceitou para ele não desfazer de Jacó, para ele deixar Jacó contente. Porque a alegria de Jacó era dar presente para o seu irmão. Presente para aquele que queria matar ele. Presente para aquele que odiava ele. O que Jacó queria fazer era isso. Vê como que Deus trabalha. Estou mostrando a maneira de Deus trabalhar. Deus transforma. O irmão Brandon disse que ele foi fazer um culto na igreja e tinha um homem valente na porta da igreja.
Ele tava inaugurando uma igreja. E o homem é valente. E o diácono falou, mano, tem um homem aí na porta, que ele é brabo, ele costuma acabar com as reuniões. O irmão Branco falou assim, é desse que Deus gosta. É desse que Deus gosta. Deus gosta de mansar esses homens aí. E deixa ele lá. Daqui a pouco o homem entrou para dentro e falou para o diácono, cuide da turma lá na frente e eu fico aqui na porta cuidando. E virou porteiro. Em vez de acabar com a reunião, virou porteiro. É isso o que Deus faz. Ele foi lá para acabar com a reunião, acabou virando porteiro da igreja. E mais tarde se tornou pastor da igreja. Mais tarde ele se tornou pastor daquela igreja. Você viu o que Deus faz, irmão? Deus quebranta o coração. Deus molesta o coração. Deus pega coração de pedra e transforma em coração de cera. Deus faz isso. Ele tem essa capacidade, essa qualidade de fazer essas mudanças. E outro ponto que nós temos também de Deus trabalhando em duas pontas, como no caso de Jacó e Esaú, enquanto também o caso de Moisés. Moisés estava lá na montanha, junto com a sua esposa, Casípora. Enquanto Moisés estava lá, Casípora, Deus estava trabalhando em Moisés. 40 anos Deus ficou trabalhando em Moisés, amolecendo o coração de Moisés para ele voltar para o Egito. 40 anos levou Deus isso, para Deus limpar Moisés, para trazer ele de volta para o Egito. E quando que Deus levou 40 anos para limpar Moisés, Deus levou 40 anos também para levar Israel a desejar sair do Egito. Desejar sair do Egito, clamar para sair do Egito. Para isso, Jacó, o faraó, começou a apertar eles, dando tarefa difícil para eles. Eles começaram a clamar para voltar. E Deus falou para Moisés, eu ouço o clamor do meu povo, e eu lembro da promessa que eu fiz a Jacó, eu fiz a Abraão e fiz a Isaac. Vai buscar o povo. E Deus trabalhando nas duas pontas, Deus trabalhando em Moisés e Deus trabalhando em Israel. Trabalhando em Moisés para ir buscá-lo. Trabalhando em Israel, provocando um desejo deles sair do Egito. Então Deus vem trabalhando sempre nessas duas pontas. E Deus, lá do céu, Deus tem uma ponta. E aqui na terra, Deus tem outra. Céu e a terra. E o irmão Branda disse assim, que lá do céu, Deus tem um controle para controlar nós aqui. E nós, com o céu, somos ligados. Porque é duas pontas, uma no céu e outra na terra. Quando nós oramos, lá no céu tem um trono que recebe a nossa oração e tem um sangue do Senhor Jesus Cristo que tem uma voz que pode falar por nós lá do céu. Deus trabalha da terra com o céu. É as duas pontas que Deus trabalha. Então é o que eu queria dizer para o irmão, que Deus trabalha em duas pontas. Enquanto o irmão está clamando, Deus está tendo uma resposta para te dar. Enquanto o irmão está de joelho clamando por misericórdia, Deus tem um meio para cuidar do irmão. Deus não está surdo, Deus não está de braço cruzado. Deus sempre está pronto para nós socorrer. Mas nós precisamos sair ao encontro dele, como Jacó saiu ao encontro do seu irmão a Esaú. Como o Esaú saiu ao encontro de Jacó, os dois saíram ao encontro do outro, e acabou tudo em beijo e acabou em abraço. Nós temos também o exemplo de José e seus irmãos, né, que eles se separaram, ficaram à base de mais de 22 anos separados, depois pensaram que José estava morto, e mais tarde não encontra ele se encontrando novamente. Não agora para trair, para seus irmãos odiar José, vender José, mas para abraçar José, para beijar José e falar para José, perdoa nós de nós ter vendido você, nós ter livrado de você. Agora nós encontra os irmãos de José abraçados, beijados e chorando. E o choro era tão alto que da casa de Faraó ouvia o choro de José, quando ele encontrou com seu irmão em pleno amor. Não agora o ódio,
mas em amor. E isso é que Deus quer de nós. Que nós se encontremos não com ódio do outro, não com rancor do outro, não criticando, não falando mal, mas que nós se encontremos falando coisa boa do outro, falando coisa que vale a pena do outro. Outro encontro que nós vemos é o encontro de Elia. Elia estava lá no monte, onde o riacho secou e o corvo não trouxe mais comida. Elia agora não tinha mais sustento nenhum. Aí Deus falou para ele: eu preparei uma viúva para cuidar de você. Vai lá na casa dela. Enquanto Elia estava secando o ribeiro de água, o corvo não trouxe mais comida, Deus já tinha uma viúva. Preparou a viúva para cuidar de Elia. Por isso que eu falo, irmão, quando uma porta fecha, Deus abre outra. Não tem jeito de Deus deixar as portas fechadas para os seus filhos. Quando fecha, quando o ribeiro secou, o corvo não trouxe mais comida, Isaías ficou sem sustento nenhum. Isaías ficou às mínguas. Mas Deus tinha uma viúva. E Deus falou: vai na casa da viúva. E ele foi na casa da viúva. E quando ele chegou na casa da viúva, a viúva estava no quintal catando 2 paus de lenha para fazer uma fogueira. E esses 2 paus de lenha, a mamona disse que é a cruz, é o Calvário, que é 2 paus cruzados. Ela estava pegando o Calvário para um sacrifício. Ela ia fazer o bolo, e era o último bocado de farinha que ela tinha na panela e o último azeite que ela tinha na botija. O filho dela chorou a noite inteira e queria comida. E ela, se ela fosse pelo choro do filho dela, ela ia fazer o bolo. Lá para 3 horas da manhã, 2 horas, o filho dela chorou a noite inteira, de fome. Ela falou: não vou fazer. Eu tenho o último. Nós vamos fazer, vamos comer, vamos morrer, porque não tem mais. E o filho dela chorando. E ela não fez. Aquela noite ela não dormiu, porque o filho dela chorou a noite inteira. E uma mãe, quando vê um filho chorando de fome, corta o coração dela. Ela faz qualquer coisa para dar para o filho. E ela tinha essa farinha, ela tinha esse azeite na botija. Mas era o último. Ela estava pobre também. Ela estava sem nada. Mas ela estava melhor do que Elia. Elia não tinha nem o corvo, nem o riacho. E daí ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite da botija. E Deus mandou Elia ir lá na casa dela. Acabe estava lá no palácio com a mesa cheia de alimento. Acabe. Por que Deus não mandou Elia na casa de Acabe? Ele tinha bastante comida. Mas não é Acabe que Deus queria mandar Elia. Deus queria mandar Elia na casa da viúva. A viúva aponta para a noiva, irmão. A viúva aponta para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que tem azeite e que tem farinha. O azeite é o Espírito Santo e a farinha é Jesus Cristo. E os 2 paus é o Calvário. Nós temos o Calvário, nós temos o Espírito Santo e nós temos Jesus. Elia foi. Quando Elia chegou no portão, ele viu ela que ia entrando com os 2 paus de lenha. Ela ia fazer o bolo. E ela falou: vou fazer e vou morrer. Ela não aguentava mais o choro do filho. Ela não aguentava mais. Vou fazer. Aí nisso Elia chega. E ele fala para ela: traz para mim um pouco de água. A água era pouco, não tinha da água. Estava tudo seco. Mas ela tinha um pouco de água. Pouco, mas tinha. Assim também é nós, irmão. Se nós temos um pouco do Espírito Santo, o irmão Bueno disse: se você tiver uma colher do oceano, você tem o oceano. Nós não precisa muito. Uma gota do sangue de Jesus Cristo é o suficiente para lavar todo o nosso pecado. Uma faísca do Espírito Santo é o suficiente para incendiar a nossa vida. Uma faísca do Espírito Santo é suficiente. O que aquela viúva tinha? Só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Era tudo que ela precisava de ter para acolher Elia. Elia falou para ela assim: traz água. Ela não tinha, ela tinha pouca água. Ela pensou. Ela falou: tá, eu vou buscar. Quando ela foi buscar, ele falou para ela: traz para mim um bolo primeiro. Faz um bolo e traz para mim. Aí ele entrou na parte difícil.
porque ela não tinha feito nem para o seu filho, agora ele manda ela fazer para ele, aí ela entrou na parte difícil. Aí ela parou. Ela falou, e agora? E agora? Meu filho chorou a noite inteira e eu não fiz. Agora o homem chega aí e manda fazer. Mas Elia falou para ela, assim diz o Senhor, pode fazer o bolo que não vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na tua botija, até que chova. Aí ela se atirou. Aí ela foi e fez, porque agora ela tinha assim diz o Senhor. E quando tenho assim diz o Senhor, então nada acaba, nada é ponto final quando nós temos assim diz o Senhor. E nós temos assim diz o Senhor, irmão, porque a mensagem do irmão Branham é o assim diz o Senhor. Nós temos a mensagem do irmão Branham, nós temos o assim diz o Senhor. Então, nada faltará. A nossa farinha, que é Jesus, nunca vai faltar. O nosso azeite, que é o Espírito Santo, nunca vai faltar. E o nosso calvário, que é os 2 paus, nunca vai faltar. Até que chova. Até que chova quer dizer, até que Jesus venha. Que Deus te abençoe e que Deus dá para vocês, para cada um de vocês, uma boa tarde. E eu vou aproveitar e pedir para vocês, se vocês puderem, até me mandar para mim uma pequena ajuda financeira, se você puder, e para ajudar no Face, para ajudar no trabalho, para ajudar na aparelhagem. O meu PIC, que fala, é 847 864 508 04. 847 8 de novo 64 508 04. O que você mandar dá de bom tamanho. Manda aquilo que Deus ponha no teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.